Bom dia, igreja. Cumprimente seu vizinho dizendo bom dia e vença hoje. Cumprimente seu outro vizinho dizendo bom dia e vença hoje. Cumprimente os telespectadores ao redor do mundo dizendo bom dia e vença hoje. A Bíblia diz que este é o dia que o Senhor fez. Nós nos alegraremos e nos regozijaremos nele. Povo de Deus, alegre-se. Povo de Deus, alegre-se. Sim, povo de Deus, nós nos alegramos hoje porque o Deus Todo-Poderoso tem estado ao nosso lado. Nós nos alegramos hoje porque o Deus Todo-Poderoso esteve ao lado do nosso Pai no Senhor, o profeta T.B. Joshua. Nós nos alegramos hoje porque o Deus Todo-Poderoso tem estado ao lado da minha mãe no Senhor, da sua mãe no Senhor, da nossa mãe no Senhor, a pastora Evelyn Joshua. Verdadeiramente louvado seja o nome de Deus. Sim, podemos nos sentar na presença de Deus. Povo de Deus, chegou a hora da palavra de Deus. Telespectadores ao redor do mundo, nós saudamos vocês com bom dia e vença hoje, vença amanhã e vença para sempre. Sim, povo de Deus, antes de entrarmos na mensagem de hoje, eu quero fazer uma pergunta simples e muito próxima da nossa realidade. Quando foi a última vez que você olhou para trás, para a sua vida, e disse, Senhor, eu te agradeço? Eu não estou falando de, Senhor, por favor, conserta isso. Mas de forma sincera, Senhor, eu vejo o que você fez e sou muito grato. Aqui está uma verdade desconfortável. A maioria de nós é muito melhor em aumentar os nossos problemas do que em engrandecer o nosso Deus. Passamos mais tempo narrando os nossos problemas para os nossos amigos, para os nossos entes queridos, do que alguns segundos sussurrando uma oração cansada antes de dormir. Nós conseguimos escrever uma longa história sobre os problemas que estamos enfrentando, mas a história daquilo que o Deus Todo-Poderoso fez em nossa vida, esse é um parágrafo que nós pulamos. Deixe-me mostrar como soa a oração de algumas pessoas. Parece uma ligação de reclamação de cliente para Deus. Deixe-me dar um exemplo. Você ouviria algo assim? Por favor, posso falar com seu supervisor? Estou esperando meu milagre há 19 meses. Isso é demais. Esse serviço é inaceitável. Foi-me prometida uma paz que excede todo entendimento, mas eu não estou sentindo isso agora. Eu não estou experimentando isso agora. Esta é minha 9ª ligação esta semana. E por causa da frustração, desligamos, antes mesmo que Deus possa responder. Muitos hoje oram, mas continuam sobrecarregados. Muitos hoje oram, mas ainda continuam carregando um peso que nunca foram feitos para carregar. E por quê? Porque ainda não aprenderam o segredo de reconhecer Deus. Ainda não aprenderam o segredo de liberar suas batalhas por meio do conhecimento. Nesta manhã, eu quero falar com você sobre o poder transformador, libertador e que atrai milagres, que é reconhecer a Deus, de olhar para Ele, de abrir a sua boca e declarar quem é Deus, antes mesmo de pedir a Ele aquilo que você precisa. Eu quero falar sobre louvor, eu quero falar sobre adoração, eu quero falar sobre o que acontece quando, em vez de nomear o seu medo, a sua incerteza, a sua posição, você nomeia o seu Deus. Isso nos leva à mensagem de hoje intitulada Dê a Deus o seu lugar. Diga ao seu vizinho, dê a Deus o seu lugar. Diga ao outro vizinho, dê a Deus o seu lugar.
E diga aos telespectadores ao redor do mundo, dê a Deus o seu lugar. Sim, o nosso texto base será tirado do livro de Mateus, capítulo 14, do versículo 13 ao 20. Mateus 14, do versículo 13 ao 20. E também do livro de João, capítulo 11, do versículo 38 ao 44. Então vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus 14, do versículo 13 ao 20. Está escrito: quando Jesus ouviu o que havia acontecido, retirou-se do barco em particular para um lugar deserto. Ao saberem disso, as multidões o seguiram a pé, vindo das cidades. Versículo 14. Quando Jesus desembarcou e viu uma grande multidão, teve compaixão deles e curou os enfermos. Versículo 15. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este lugar é um lugar deserto e já está ficando tarde. Mande embora a multidão, para que possam ir aos povoados e comprem comida para si. Versículo 16. Jesus respondeu: eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmo algo para eles comerem. Versículo 17. Eles responderem: tudo o que temos aqui são apenas 5 pães e 2 peixes. Versículo 18. Tragam-nos aqui para mim, disse ele, e ele ordenou que o povo se sentasse sobre a grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, ele deu graças e partiu os pães. Então os entregou aos discípulos, e os discípulos os entregaram ao povo, e todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Vamos abrir também a nossa Bíblia no livro de João, capítulo 11, do versículo 38 ao 44. João 11, do versículo 38 ao 44. Está escrito: Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o túmulo. Era uma caverna com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Mas Marta, a irmã do homem, que havia morrido, disse: Senhor, a esta altura já está mau cheiro, pois ele está ali há 4 dias. Então Jesus disse: eu não lhe disse que se você crer, verá a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa das pessoas que estão aqui, para que creiam que você me enviou. Depois de dizer isso, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Versículo 44, o último versículo. O homem que havia morrido saiu com as mãos e os pés envoltos em faixas de linho e o rosto coberto por um pano. Se você realmente quer entender o poder de reconhecer Deus, mesmo antes do milagre, não olhe para outro lugar, senão para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ressuscitasse Lázaro dentre os mortos, antes que o nosso Senhor Jesus alimentasse a multidão com 5 pães e 2 peixes, ele levantou os olhos e agradeceu a Deus. Isso significa que ele adorou antes do milagre. Muitos de nós teríamos dito: Senhor, quando você multiplicar isso, então te louvarei. Isso significa que queremos primeiro o resultado. E depois a gratidão. Depois o louvor. Quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos mostrou algo completamente diferente, isso significa louvor antes da provisão. Gratidão antes da evidência. Existe um perigo silencioso que muitos cristãos enfrentam hoje. E esse perigo é o esquecimento. O esquecimento daquilo que o Deus Todo-Poderoso fez em sua vida. Nós acordamos, corremos para o dia, enfrentamos desafios, reagimos às pressões. Mas, em algum lugar no meio de todo esse barulho, Deus se torna um pensamento deixado para depois.
Então nos lembramos dos problemas que se recusam a ir embora. Nós nos lembramos das oportunidades que parecem atrasadas, mas esquecemos das portas que o Deus Todo-Poderoso já abriu. Esquecemos das vezes em que Ele silenciosamente nos livrou de perigos. Esquecemos das batalhas que o Deus Todo-Poderoso lutou por nós e que nós nunca vimos. Esquecemos das vezes em que Ele abriu o caminho para nós, onde parecia não haver caminho. E porque esquecemos, começamos a nos preocupar. Preocupação com isso, preocupação com aquilo, preocupação, preocupação, preocupação. Hoje, muitas pessoas engrandecem mais o inimigo do que engrandecem a Deus. Elas engrandecem mais o problema do que engrandecem a Deus. E é por isso que muitos estão sobrecarregados de preocupações. Você se preocupa com coisas que não pode controlar. Por quê? Por que você está preocupado com coisas que não pode controlar, em vez de entregar tudo àquele que controla todas as coisas? Porque se você realmente soubesse como Deus Todo-Poderoso tirou você de lá, como Ele levantou você quando você estava caído, como Ele preservou você quando você nem sabia que precisava ser preservado, então o seu coração cantaria e diria, se Deus fez antes, Ele fará de novo. Diga ao seu vizinho, se Deus fez antes, Ele fará de novo. Então diga ao seu outro vizinho, se Deus fez antes, Ele fará de novo. Então, por que se preocupar? Dar a Deus o seu lugar é reconhecer a presença dEle na sua vida. É dar prioridade a Ele na sua situação. É envolvê-lo conscientemente em tudo o que você faz. É lembrar constantemente ao seu próprio coração e declarar, eu sei quem está comigo. Eu sei que aquele que me guarda nunca perdeu uma batalha. Eu sei que aquele que me guarda nunca perderá uma batalha e jamais poderá perder uma batalha. É orientar a sua vida em torno da realidade de Deus e não da realidade das suas circunstâncias. É por isso que o salmista, um homem que teve inimigos, um homem que enfrentou traições, fracassos, começava a maioria dos seus clamores com louvor. Preste atenção, não porque tudo estava bem, mas porque ele conhecia aquele que faz as coisas ficarem bem. O salmista entendeu isso profundamente. Ele disse, se não fosse o Senhor ao meu lado, isso significa que havia armadilhas que ele não percebeu. Havia batalhas que ele não viu. Havia inimigos que ele não encontrou, porque o Deus Todo-Poderoso já estava cuidando deles. E essa percepção se tornou a sua confiança. Confiança não em si mesmo, mas em Deus. Uma confiança que diz, eu sobrevivi, não porque eu era inteligente bastante. Eu sobrevivi, não porque eu era forte o bastante. Eu sobrevivi, porque Deus estava ao meu lado. O salmista estava testemunhando. Ele olhou para trás, para a sua vida, e disse, não foi porque eu era forte o bastante. Não foi porque eu era inteligente bastante. Foi porque Deus estava ao meu lado. E saber disso, essa história de apoio divino, essa história de livramento divino, essa história de cobertura divina, de provisão divina, isso se tornou a sua confiança para o momento presente. A confiança dele era, eu sei quem está comigo. Eu conheço aquele que segura o futuro. A promessa de Deus para mim continua de pé. Grande é a fidelidade de Deus. Eu ainda estou nas mãos de Deus. Esta é a minha confiança nele. Nele eu vivo, me movo e existo. Esta é a minha confiança. Povo de Deus,
A Bíblia diz no Salmo 34, versículo 1, bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Preste atenção. Não às vezes. Não quando as coisas estão boas. Não depois do milagre. Não somente quando há dinheiro no bolso, mas em todo o tempo. Este é um homem que aprendeu o seu segredo de liberar suas batalhas por meio do conhecimento. E é sobre isso que esta mensagem trata. O Deus Todo-Poderoso habita nos louvores do seu povo. Quando você louva a Deus, você está criando uma atmosfera para Ele habitar. Quando você louva a Deus, você está criando uma atmosfera para Ele permanecer. Filipenses 4, do versículo 6 ao 7 diz, não fiquem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pela súplica e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, povo de Deus, por que você está preocupado? Diga ao seu vizinho, por que você está preocupado? Por que você está preocupado? Sim, por que você está preocupado? Por que você está tremendo diante de algo que o Deus Todo-Poderoso já viu antes do tempo? Por que você tem medo do amanhã quando aquele que cuidou do ontem já está lá? Por que você está abalado por esse relatório, por essa oposição, por essa incerteza, por esse problema, quando a sua vida não está nas suas mãos, mas nas mãos de Deus? Quando a vida parece pesada demais, quando os inimigos parecem muitos, quando o medo fala mais alto do que a sua fé. Lembre-se desta verdade poderosa em 2 Reis 6, do versículo 15 ao 17. A Bíblia diz que o servo de Eliseu entrou em pânico quando viu o exército inimigo cercando-os. Mas Eliseu orou, Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. Então, ele viu os montes cheios de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Muitas pessoas, elas veem o relatório, elas veem a oposição, elas veem o problema, mas falham em ver o seu Deus. Elas engrandecem o problema, a oposição, mais do que engrandecem o seu Deus. E é por isso que você precisa conhecer o seu Deus. Não apenas conhecer o seu Deus, mas reconhecê-lo. Porque quando você sabe que o Deus Todo-Poderoso é aquele que guarda você, o medo perde o controle. A ansiedade perde a voz. A preocupação perde o poder. Então, filhos de Deus, por que vocês estão preocupados? Aqueles que lutam por você são mais numerosos do que aqueles que estão contra você. A Bíblia diz em Romanos 8, versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, por que você está preocupado? O profeta T.B. Joshua disse que, como filhos de Deus, você não está sozinho. O céu tem conhecimento de você. Então pare de engrandecer o problema e comece a engrandecer o seu Deus. O medo olha para a oposição. A fé olha para a proteção de Deus. Diga ao seu próximo, o medo olha para o inimigo, mas a fé olha para a proteção de Deus. Então, por que você está preocupado? Assim como no caso de Eliseu e seu servo. O servo de Eliseu entrou em pânico, mas Eliseu orou, Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. Olhando para o caso de Eliseu e seu servo,
Isso significa que, como filho de Deus, você não está cercado por inimigos. Os seus inimigos é que estão cercados por Deus. Porque aqueles que lutam por você são mais numerosos do que aqueles que estão contra você. Um com Deus é maioria. Diga ao seu vizinho, diga vizinho, como filho de Deus, esta é a minha confiança. Diga, como filho de Deus, esta é a minha confiança. Eu não estou cercado por inimigos. Os meus inimigos é que estão cercados por Deus. Porque aqueles que lutam por mim são mais numerosos do que aqueles que estão contra mim. Um com Deus é maioria. Então, povo de Deus, por que você está preocupado? Hoje eu quero fazer algumas perguntas a você. O que exatamente é esse pesadelo ao qual você está se agarrando? O que exatamente é essa coisa que faz você acordar muito cedo pela manhã, que pesa o seu peito, que sussurra para você quando tudo fica em silêncio? Ah, você nunca vai conseguir. Você nunca será nada. Isso é demais. O Deus Todo-Poderoso salvou você no passado, mas desta vez, Ele não vai fazer nada. Mas eu quero que você faça algo. Você consegue se lembrar do histórico de Deus na sua vida? Volte para 1 ano atrás, 6 meses atrás, 3 anos atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, 25 anos atrás, 30 anos atrás, 35 anos atrás, 40 anos atrás. Alguma vez houve um tempo ou um momento que parecia tão pesado assim? Houve um momento que parecia exatamente tão impossível assim? Alguma vez houve um momento em que você sabia que não iria sobreviver? Mas aqui está você, sentado livremente, ainda pertencendo a Deus, ainda respirando, ainda sentado livremente. Então por que você está preocupado? Se o Deus Todo-Poderoso tirou você de lá, o que faz você pensar que Ele se aposentou? Se o Deus Todo-Poderoso abriu caminhos para você no passado, na sua última estação impossível, o que faz você pensar que Ele ficou sem caminhos para essa situação? Há algo que você precisa observar. O Deus que multiplicou os pães e os peixes não esgotou o seu suprimento de milagres. O Deus que ressuscitou Lázaro dentre os mortos é plenamente capaz e poderoso para entrar em qualquer situação em que você esteja e ordenar que ela seja revertida. Então, por que você está preocupado? Diga ao seu vizinho por que você está preocupado. A pastora Evelyn Joshua diz que quando você conta suas bênçãos e as nomeia uma por uma, cada pequeno traço de dúvida sobre a presença de Deus em sua vida vai embora. Dar a Deus o seu lugar é recordar o histórico dele na sua vida. É lembrar constantemente ao seu próprio coração aquilo que ele fez por você. É pregar para o seu medo. E o medo, na presença de um louvor verdadeiro, não consegue permanecer. Eu quero falar em cada coração que está carregando um peso que nunca foi feito para carregar. Eu quero falar com aquele cujo medo fez o inimigo parecer 100 vezes maior do que realmente é. Você tem um Deus. Você tem um Deus por toda a sua vida. Ele tem lutado batalhas que você nunca viu. Ele tem quebrado laços que foram armados contra você antes mesmo de você nascer. A promessa dele para você continua de pé. Grande é a fidelidade de Deus. E você ainda está nas mãos de Deus. E esta deve ser a sua confiança. Não grande foi. Não talvez seja grande.
Mas grande é a fidelidade de Deus. Você ainda está nas mãos de Deus. E esta deve ser a sua confiança. Diga ao seu próximo, diga vizinho, a promessa de Deus para mim continua de pé. Grande é a fidelidade de Deus. Diga, eu ainda estou nas mãos de Deus. Diga, esta é a minha confiança. Diga, aquele que me guarda nunca perdeu uma batalha. Aquele que me guarda nunca perderá uma batalha. Aquele que me guarda jamais poderá perder uma batalha. Então, filhos de Deus, por que vocês estão com medo dos seus inimigos? Quando estão cercados por cavalos e carros de fogo? Por que vocês estão ansiando os seus problemas quando poderiam estar cantando os louvores de Deus? Lembre-se, o inimigo pode parecer grande, mas o exército de Deus é maior. A batalha pode parecer feroz, mas a vitória já está garantida. Então, povo de Deus, comece hoje. Comece aqui. Cante os louvores dele. Reconheça-o. Agradeça a ele pelo que ele fez no passado. Ele fará de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Ele fará de novo. Cante os louvores dele na sua língua, no seu dialeto local. Sim, povo de Deus. Cante hinos espirituais. Há uma canção que diz: então, por que você está preocupado? Você pode começar a cantar os louvores dele agora. Cante hinos espirituais. Medite nos versículos bíblicos que você leu. Lembre-se, aquele que guarda você nunca perdeu uma batalha. Você tem um Deus que é fogo consumidor, um Deus que nunca dorme, um Deus poderoso, um Deus celestial, um Deus que nunca perde uma batalha. O profeta T.B. Joshua dizia que quando você reconhece o Deus Todo-Poderoso, por tudo o que Ele fez, Ele fará de novo e de novo. Então, povo de Deus, não se preocupe mais, porque o Deus Todo-Poderoso está com você. Um com Deus é maioria. Aqueles que lutam por você são mais numerosos do que aqueles que estão contra você. Esta deve ser a sua confiança. Então eu deixo vocês com esta canção do profeta T.B. Joshua, que diz: Acknowledge God for all He has done. Acknowledge God for all He has done. Acknowledge God for all He